pouco mais de alerta para os dias que nós estamos vivendo. Eu não sei se você tem pensado sobre o que está acontecendo, refletido sobre tudo o que nós estamos vendo aí, e essa semana foi uma semana que muitos choraram novamente aí, pela decisão do STF referente aí ao ex-presidente, mas eu falei para uma irmã que falou comigo, eu disse, desde o dia que crucificaram a Cristo, perfeito, puro e justo, não espere outra coisa. Estão crucificando a justiça já faz muito tempo. Eu disse, mas fique alerta, porque tudo isso remete à volta dele. Se nós olharmos o livro de Daniel, ele vai dizer que nos últimos dias a ciência se multiplicará. A ciência é conhecimento, é a velocidade com os meios de informação, com a criação de novas coisas, como está acontecendo hoje, nunca se viu. As gerações costumavam mudar a cada 10 anos, agora já está a cada 5, já tem uma geração nova e daqui a pouco diminui. E isso tudo para nós são o quê? Sinais. Nós, como cristãos, a bem da verdade, nós não deveríamos viver preocupados. Nós deveríamos, espiritualmente, como somos seres espirituais, estarmos a cada dia mais alegres, mais felizes. Por quê? Porque nós estamos prestes a deixar esse mundo que não vai melhorar, se aproximando de casa. Sabe quando um caminhoneiro vai viajar ou alguém está de viagem, fez a sua viagem, mas está com aquela saudade do lar, ele está chegando, está voltando para casa já a caminho. A cada metro, a cada quilômetro que passa, o coração anseia mais porque ele está voltando para casa. Não traz alegria para quem está voltando para casa? A Bíblia diz que a cada dia que passa a nossa salvação está mais perto do que quando iniciamos. E isso deve trazer para nós uma grande alegria. Todavia, enquanto nós não chegamos em casa, a gente está em batalha. A gente não está em passeio, tá? Eu costumo dizer que a igreja, se for comparada a um barco, ela não é uma lancha, nem um navio de cruzeiro, ela é um barco de pesca. Porque ela vai ao mar pescar, o barco de pesca é assim, é preparado para tempo ruim. E vai pescar. E o propósito é pescar, é botar peixe para dentro. Não pode voltar para o porto sem peixe, não é verdade? Senão a viagem furou. Não tem nada que receber. A igreja do mesmo jeito. A igreja não é uma lancha de passeio que chega final de semana, dá aquela voltinha na nossa região aqui falando, né? Sai daqui da Barra de Camboriú, pega os barcos, ou vem de Itajaí da Marina, vai lá para o Caixa d'Água, faz aquela festa no final de semana e daqui a pouco volta e acabou essa semana. Não. A igreja não é assim. A igreja de Cristo não é a igreja de final de semana. A igreja de Cristo é um barco de pesca, dia e noite. Faça sol ou chuva, tempo bom ou ruim, ela está pelejando, ela está trabalhando, porque ela sabe que daqui a pouco ela não vai estar mais aqui. Vai chegar a noite, gente. E isso que a gente olha hoje, esse império babilônico, esse império do mal, essa espiritualidade do jeito que está aí, que a gente já olha assim, dias tenebrosos, o dia está nublando, mas não chegou a noite ainda. Daqui a pouco vai chegar a noite. E o Senhor Jesus disse, ei, convém que eu faça a obra enquanto é dia, porque a noite vem. Para nós também, né? E durante esse trimestre aí, eu tenho absoluta certeza que se nós abrirmos o nosso coração, porque Deus não trabalha onde há um coração fechado, mas se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai dar um choque no nosso modo de ver as coisas que vai nos despertar muito para a nossa vida e para o nosso trabalhar em favor de Cristo. Amém? O tópico 1 de hoje, a igreja diante do espírito da Babilônia, o tópico 1 vai falar a Babilônia e os seus significados. Meus irmãos, nós não vamos ter, nem que tivéssemos 3 horas de aula, tempo hábil para nós entrarmos detalhadamente em cada assunto aqui. Tá? Se nós tivéssemos 3 horas hoje, nós íamos ficar só no primeiro tópico, trazendo os significados e possíveis referências à Babilônia. Então nós vamos procurar trazer um resumo e nos deter um pouquinho mais aí nos últimos 2 tópicos que são muito peculiares para nós. A Babilônia e seus significados. Vamos ao resumo. O autor fez menção a nomes figurativos e não a uma região geográfica, gente. Não é a Babilônia de Nabucodonosor onde ela estava localizada. Mas ele faz menção
ao Império Babilônico, que na época, por seu poder, por seu alcance, por sua bravura e seu espírito de guerra, dominava todas as nações da terra. E aonde chega uma nação que domina a outra, ela implanta naquela nação a sua cultura, os seus padrões e especialmente a sua religião. Eu tive a oportunidade de passar por alguns países, trabalhar em alguns, e em alguns deles havia a cultura americana, que havia chegado lá e havia mudado aquela região. Eles introduziam o hambúrguer, fast food, essa espécie de cultura, né? E aí eles começam a influenciar aquela nação para que se pareça com aquela. Nenhuma nação conquista uma outra só por conquistar. Ela não quer apenas o território e os recursos naturais e financeiros que está lá. Ela quer que aquele povo seja igual a eles. Ele vai conquistando, ele vai granjeando territórios e vai pegando aquela população e vai tornando eles escravos e vai também os moldando de acordo com aquilo que ele pensa, sente, vive e se projeta. E a Babilônia fazia isso com todas as nações as quais ela conquistava, e ia introduzindo seus deuses, ia introduzindo seus padrões de vida, padrões culturais e econômicos, a forma deles de viver, totalmente promíscua, obscena e maligna. Então, nesse tópico 1, para nós resumirmos, quando ele vai falar, vai fazer menção ali, a grande prostituta, o que te lembra uma grande prostituta? Vai querer ser santa? O que uma prostituta faz? Ela não está preocupada se é solteiro, se é casado. Ela vai corromper. Porque ela não está preocupada com o próximo, ela está preocupada consigo mesma. A grande prostituta, ela vive para prostituir, trazer aqueles que estão ali, muitos até limpos, a se prostituírem, se sujarem com ela. Uma forma de idolatria. Se nós formos ao livro de Oséias, o Senhor vai comparar o comportamento de Israel para com ele. Perceba que ele não compara Israel a uma prostituta, mas o comportamento de Israel ao comportamento de uma prostituta, que durante o dia, à luz do dia, era uma pessoa normal. Tinha atitudes normais. Porém, quando caía a noite, se transformava, se travestia e ia trabalhar como uma prostituta. Ou seja, o que ele diz? Olha, durante o dia ela anda comigo, mas de noite ela sai com seus amantes. Ou seja, não existe fidelidade no espírito da prostituição. E se nós olharmos hoje, o mundo como está, muitos esperam fidelidade de partidos, fidelidade. Não existe. Porque o espírito que os domina é um espírito que trabalha por si mesmo. Então o Senhor vai comparar, ou o escritor vai comparar com uma grande prostituta, a mulher e a besta escarlata que saem do mar, e depois vai dizer o mistério grande da Babilônia. Mas, em suma, aqui o cerne, ou o eixo central do tópico 1, é nos lembrar que a natureza desse espírito da Babilônia, que atua no mundo, ela é maligna e sedutora. Muito perspicaz. Ela não é algo bobo que a gente não dê bola. Ela é algo com o qual nós devemos ter muita atenção. Não ter medo, mas nos preocuparmos. Por quê? Porque ela seduz. Trazendo aqui à nossa mente, referência aí a uma prostituta, já que o autor está fazendo menção disso, dificilmente você vai ver uma feia. Ela é sedutora. Ela é atraente. Ela tem lábia. Ela é astuta. E leva muita gente a se perder. Até o mais sério dos homens, se der conversa, se der brecha, se perde. Vou lhes contar algo, ou lhes relembrar, se você não sabe, porque isso veio a conhecimento mundial, porque isso foi confessado em rede de TV, que o evangelista Jim Swaggart, um dos maiores televangelistas que ainda existe aí,
no seu auge, no auge da sua fama, no auge do seu ministério, um homem que sustentava mais de 200 mil crianças na África através do seu ministério, caiu como uma prostituta. Por que eu estou falando que um dos homens mais sérios pode cair? Pode, se der brecha, ele é seduzido por ela. E nesse espírito, abrangendo um pouco mais, se a igreja do Senhor ficar de papinho com ela, batendo papo com esse espírito, querendo ter amizade com esse espírito e não saber discernir, se corrompe. Porque é maligno, é sedutor, contamina. Você sabe que não precisa muita coisa para contaminar uma água, né? Você pode pegar aí uma gotinha de óleo. Uma gotinha. E jogar nesse copo aqui, ó. Ela deixou de ser pura. Perdeu a pureza. Pode falar, irmão Lodê. Nós vamos tratar um pouquinho disso aí, irmão Dolino. O senhor já está no tópico 2, eu já chego lá. O senhor está mais rápido que eu hoje, mas nós já vamos chegar lá. Quando a Bíblia está falando aqui de prostituta, espírito de prostituição, não é uma pessoa, um ser humano. Ela está falando do espírito que domina a sociedade como um todo. Então é impossível que esse espírito, o espírito da Babilônia, se converta e fique santo, tá? Agora, as pessoas que estão debaixo desse espírito babilônico, aí é outra coisa, é para elas que nós estamos pregando. Para que elas saiam de lá e venham debaixo da graça do Espírito de Deus. É disso que se está tratando aqui, gente, não confunda aí, tá? Eu estou fazendo referência aí a pessoa, a símbolo de prostitutas, porque o autor está aqui e isso traz à nossa mente exatamente o que a gente é. Acabou-se aquele tempo, né, da gente ver elas na esquina ali de Balneário, né? Não sei se ainda tem, mas quando a gente era criança, passava de ônibus ou de carro, elas estavam ali, paradinhas numas esquinas, num ponto, e eu nunca vi elas com um cartazinho dizendo, eu sou tal e faço programa. A gente sabia reconhecer pelo ponto que estava e como elas estavam vestidas, porque elas já estavam vestidas a caráter para aquilo. E se nós formos observar, a sociedade como um todo, quer ver como é sedutora? Antes não era daquele jeito. A sociedade não precisava ser crente, não precisava ser evangélico. Mas a sociedade como um todo existia algo chamado atentado ao pudor. Acabou-se. Porque aquilo foi seduzindo de tal maneira a sociedade, foi sendo implantado de tal maneira. E outra, o diabo não tem muita pressa com algumas coisas dele, gente. E ele foi introduzindo na cabeça das pessoas que aquilo era normal, que aquilo era bonito, e aí ele foi levantando outras coisas, e hoje parece que é tudo normal. Hoje, o que a gente via naquelas esquinas, a gente olha aí no mundo aí fora, e está pior. Às vezes, entre amigos, a gente costumava dizer assim, olha, elas acabaram perdendo o emprego delas, porque hoje está aí de uma maneira, enfim. Mas resumindo o tópico 1, espírito sedutor, maligno, que contamina e que mata. Sabe o que significa tudo isso para nós? Afaste-se. Não dê corda para isso, porque eles não brincam. Não tem brincadeira. Você não vai ver eles querendo pegar o povo lá e enfiando na igreja, mandando para a igreja. Não, ele vai querer tirar daqui e levar para lá. Mas não é apenas tirar daqui. Nós já vamos entrar aí no segundo tópico para você ver que ele já não está mais com tanta vontade de tirar. Ele já entrou com umas outras artimanhas. O tópico 2 vai falar sobre o espírito da Babilônia em si. Vai falar sobre ele no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico.
Tá? Aqui a gente vai dar um tempinho a mais aqui. Quando a gente fala sobre isso, no cenário do espírito da Babilônia no mundo, nós precisamos ter em mente o seguinte: quem são os agentes desse espírito babilônico no mundo? Você já parou para pensar? Quem são os agentes? Quem é que ele usa? Como ele está trabalhando? Porque a partir do momento que nós tivermos o conhecimento bíblico, que nos revele, que nos mostre como ele trabalha e quais são os agentes, o povo de Deus vai parar de ser enganado por um monte de bobo que está aí se passando por pastor na internet, e não é. O povo de Deus não vai se assustar quando alguém sair do nosso meio e ir lá e abrir uma igreja de LGBTQIA+, ou mais não sei o quê. Não, o povo não vai se enganar. Então nós precisamos saber quem são os agentes. Vamos olhá-los. Vamos lá. Vamos mencionar os agentes diretos, né? Chefes de Estado. Precisamos falar o nome? Olha a declaração que foi dada essa semana aí, no famoso Fórum de São Paulo. Que ainda no Brasil tem que se ouvir discurso sobre família, sobre valores, sobre patriotismo e sobre tantas outras coisas. Que, segundo a pessoa que disse isso, foi tudo que eles aprenderam e formaram para combater. É o chefe de Estado-Maior do nosso país hoje. E os chefes de Estado, que têm o seu governo e vão implantando tudo que é contra Deus. Grave isso. Não é um mero sistema político. Não é uma mera forma de reger, de governar um Estado, uma nação. Não. Por trás disso tudo existe um agente principal, que esteve no cenário lá no Éden, quando tudo era perfeito. E seduziu Eva com a sua lábia. Eu falei aqui no início que é bom de lábia, né? Ele sabe a arte da comunicação. Ele sabe como se comunicar, ele sabe como entrar na mente de alguém, ele sabe como torcer o que é certo e levar ao errado e gerar dúvida, e aí é onde se cai. Agentes de governo, vamos lá, esses são diretos, tá? Agentes diretos dele. Líderes religiosos, tudo que é anti-Deus, estão aí trabalhando, estão aí se coligando, estão aí implementando o seu jeito de ser, seu jeito de governar, a sua cultura, outra. Vou lhe dizer uma coisa, são extremamente inteligentes. Nós estamos hoje preocupados, gastando mais tempo em orientar as nossas crianças. Por quê? Porque já há muito tempo eles entraram na base, com os seus ensinos, com os seus métodos, com as suas metodologias de ensino, deturpando a base. E para isso eles tinham agentes, professores, que já tinham sido formados para que aquilo viesse a acontecer. A grande maioria nem sabe da grande realidade que está por detrás disso. Me refiro à grande maioria dos agentes que trabalham para isto. Eles estão lutando como se fosse uma filosofia de vida deles, uma liberdade que eles têm, uma outra opção de vida, seja opção sexual ou opção de viver, que vai contrário à família, tanto que hoje, se você for consultar jovens, isso está em pesquisas, mais de 20% não pensa em ter família, não pensa em ter relacionamento assim, estão no virtual. Isso começou aonde? Lá atrás. Isso começou há anos, nos livros de colégio, nos ensinamentos. E outra, sai da base, vem para a adolescência, que vai para a faculdade. E aí nós temos uma sociedade hoje muito esclarecida com relação a muitos assuntos e que nós temos que estar a par. Por quê? Porque nós estamos na Terra com propósito. Nossos filhos chegam dentro de casa com cada novidade que é de assustar. É botar o dedo na tomada e ficar de cabelo arrepiado, né? Porque eles vêm com cada situação e os professores estão tão dissimulados. E lembrem, eles sabem a arte de se comunicar. Eles não batem de frente, não. Eles vão levando,
Vão pegando com carinho, vão levando com jeitinho, e eles vão torcendo devagarinho. Eles não vão dizer que Deus não presta. Não, Deus é bom, Deus é amor. E aí, baseado nesse Deus é amor, eles vão entrar na liberdade, que vão entrar no ecumenismo, perdão, e eles vão entrar naquela tipo assim, inclusão. Todo mundo é igual e Deus ama todo mundo. Eles estão certos. Mas não é a verdade absoluta. Deus ama todo mundo, mas não ama o comportamento e a prática. Se fosse assim, nós não precisávamos nos converter, como disse o irmão Odolino. Mas são agentes diretos desse espírito que está aí. E outra, não está brincando. Está trabalhando. São inteligentes. Têm muito poder econômico, porque eles dominam, eles escravizam. E o dinheiro é muito bem usado para isso aí. Por isso que às vezes eu fico pensando, meu Deus, se o povo de Deus soubesse como vai ser gratificante um dia nós chegarmos lá e dizer, olha, parabéns, usasse muito bem os teus recursos financeiros, promovesse o meu reino. Hoje é tão difícil, né? Falar de dízimo parece que é uma ofensa, parece que é meu Deus, quer mexer no meu dinheiro. Eles estão aí fora, promovendo tudo que é coisa, tudo que é tipo de idolatria. Né? Eu não sei se você gosta de futebol, eu não tenho nada contra, de vez em quando assisto na TV, mas não é algo que me tire assim o tempo de alguma coisa. Tá lá, eu passo, vejo o resumo e tal. Mas se você vê os clubes, eles têm lá, né, seus assinantes, não sei nem como é que se chama isso aí, né? Mas que estão lá todo mês pagando para manter aquele clube e compram os patrocinadores, pastor, isso aí. E compram camiseta, e compram ingresso, e torcida organizada, e mais não sei o quê. É o espírito da Babilônia que está lá, né? Tudo com segundas intenções e propósitos. Qualquer religião que se oponha à verdade da Bíblia é um agente direto. E lá vamos por aí afora, budismo, e lá vamos chegar aí. Esse dia eu estava vendo aí uma pessoa, eu vou dar o nome porque ele falou publicamente, então, a partir do momento que a pessoa se expõe na internet para falar, ela nos dá o direito de falar também. Esse dia eu estava vendo uma pessoa que na minha época de jovem, quando eu não era cristão, a gente tinha ele como uma referência num esporte que a gente praticava, que era o jiu-jitsu, Rickson Gracie. Família Gracie, família do jiu-jitsu, conhecida mundialmente. Hoje ele mora nos Estados Unidos, já está com idade muito avançada, e foi constatado que de 2 anos para cá ele está com mal de Parkinson. E a sobrinha dele foi entrevistar ele, e ele falou, não, eu estou em paz, né? Estou em paz, sei que Deus tem o melhor para mim. Começa tudo bonito. Aí depois ele vai dizer, eu vejo Jesus, assim como Buda, pessoas... aí que está o problema. Não é amar a Deus. Eles falam que Deus é bom, mas aí eles vão comparar o Filho de Deus a um homem qualquer. E aí é que essas pessoas que são agentes indiretos começam a corromper os outros, porque o diabo, gente, ele pega pessoas que são referências, tanto referência local, e vai subindo o nível. E quando você pega uma referência do esporte, tá? E o nosso país, assim como o mundo, ele tem essa coisa de esporte, de olhar a pessoa que saiu lá de baixo, né? Que era pobre, que não tinha nada e venceu na vida e tarará, assim, os jogadores de futebol e tudo. Ele pega essas pessoas e começa a infiltrar nelas mentiras para que elas peguem uma sociedade e vão relativizando a verdade bíblica. Agentes indiretos, que ele usa para quê? Para corromper, porque ele sabe que o tempo está chegando. E hoje existe uma aceleração, inclusive na conversão de certos famosos, né? Que eu fico pensando assim, meu Senhor do céu, por que dão tanto brilho? Que nos importa se aí da dupla Camargo, né? Zezé de Camargo e o irmão, que agora o irmão se converteu, que nos importa, é mais uma alma. Que para Deus tem o mesmo valor que eu e você. O problema é que a mídia pega essas pessoas e lança lá em cima, assim como teve há uns anos atrás aí uma tal de Uraque, que eu não sei o primeiro nome dela, não lembro. Né? Era prostituta e papapá, lançou, fez livro e pupupu e bum, saiu. Aí daqui a pouco começou a lançar os escândalos de uma outra denominação aí, e aí generalizam para todo mundo. Esse é o problema.
Nós tivemos aí, pregando aqui nos Gideões, a primeira mulher que pregou nos Gideões, está aí hoje com uma igreja de LGBTQIA+, ou QIA-, né? Não sei, porque QI não deve ter muito, mas estão aí. Agentes indiretos que estão infiltrados. Aonde? Dentro da igreja. Você lembra que eu falei que ele já não está mais com muita vontade de tirar de dentro da igreja? Não, ele entrou. Corrompendo, depois eu lhe dou, irmão Dolina, senão eu perco o raciocínio. A corrupção. O sistema econômico daqui. A gente olha a África, e a África realmente é muito pobre. Não é verdade? Mas é culpa de Deus? Existem alguns fatores, obviamente, né? Existem alguns fatores naturais e daí por diante. Mas, no sistema econômico, a gente vê nações acumulando dinheiro, bilhões e bilhões, bilhões e bilhões, bilhões e bilhões, e não distribuem a renda. Mandam migalha. Porque existe alguma coisa no espírito da Babilônia que se chama vaidade, e a vaidade gosta de aparecer. Nós estamos ajudando. Então nada, estão dando migalha e mantendo escravos. Esse é o espírito da Babilônia, o espírito da avareza, que controla a economia mundial. As grandes redes vão comendo os pequenininhos, vão se tornando grandes conglomerados. Traz certo benefício para a cidade? Traz, mas vai matando tudo que tem em volta. Os pequenos não conseguem mais sobreviver, ou eles mudam de ramo, ou eles vão passar fome. Se você der uma olhadinha para ali, ó, você já vai entender o que eu estou falando. E não estou falando que são eles assim. Estou falando que é o espírito que controla o mundo. E quem não está debaixo do espírito de Deus, facilmente é controlado por esse espírito. Porque a tendência do espírito da Babilônia é grandeza. Ser maior, ser melhor, ser mais poderoso. E isso vai influenciando em todos esses sistemas aqui. Agora, sistema político e cultural, gente, a cultura. No Brasil, durante todo o mês de junho, é bombardeado aí, que é um mês do LGBTQIA+. Roubar as cores do arco-íris, que para nós, biblicamente, significa lembrar a Deus de nunca mais inundar a terra com dilúvio, o arco da aliança que ele fez com Noé, roubaram a aliança de Deus com a humanidade, de não destruir mais com dilúvio, e não será fogo, segundo a Bíblia. E pegaram o símbolo deles em mês de junho. Sentam-lhe. Promovem. Isso é a cultura deles. No Brasil nós estamos tendo tanto, né? Cultura afro e cultura não sei o que, hinduísmo e lá vai, tanto ismo. Só que a igreja nisso tudo parece que ela está ficando inerte. Adormecida. Parece que não é com a gente a briga. Você já viu disso? Quando eu era do mundo, a gente frequentava bar. E a gente sempre tinha amigos, né? E Jesus disse, os filhos do mundo são mais astutos que os da luz. Porque no mundo quem é amigo de verdade. Na igreja, se tiver tudo de acordo, ok. Né? Se falar uma coisa que não gostou, já não é mais amigo. Já perdeu a amizade dele na hora. Estão vivendo dias difíceis. Mas no mundo a gente não era assim. E às vezes a gente estava em 2, 3 amigos, e um dos nossos amigos se metia numa briga, e assim, ó, não é só com ele não, filho, é com nós também. O pau pegava, desculpa a expressão, e todo mundo ia, não era com a gente, mas era amigo. A gente estava, não, essa briga é nossa. Hoje parece que a igreja está olhando, não, nós estamos bem. Camboriú está legal, está bem, vou usar tudo figurativo aqui, tá? Não vai levar ao pé da letra que eu vou dizer. E parece que essas situações mundiais que a gente vê em redes sociais, que a gente vê na TV, né, essas perseguições a cristãos em outra parte do mundo, que são mesmo decapitados, parece que não é com a gente. Aí a gente gasta tanto tempo orando por coisinhas supérfluas, por coisinhas egoístas, coisinhas que só dizem respeito a mim ou você e Deus. Parece que a gente não se preocupa com a igreja de Cristo em outros lugares. Nós estamos meio que anestesiados para algumas coisas. Eles usam hoje, está tão batendo, antigamente não podia ter TV, né? Essa tese já caiu por terra, porque hoje eles iam dizer, não pode ter telefone.
Na época que eles começaram a introduzir os ensinamentos através da TV, através do rádio, essas aberrações que hoje se tornou comum aí, se fosse hoje, eles iam dizer, o crente não pode ter telefone. Porque hoje está dentro do telefone. Hoje o cidadão tem um mundo na mão. Tudo o que ele quer. É Bíblia, é informação, é tudo. Redes sociais. Gente, isso se não for bem usado é uma praga. Entra na mente de uma maneira que destrói. Eu vejo crianças com rede social. Não sei se seu filho tem ou não, mas é um cuidado que eu tenho com a minha. A Abigail não tem. Eu tenho. Facebook eu não uso. Está lá por quê? Porque no Instagram, para o meu comércio, para o meu trabalho, eu preciso ter o Instagram e o Facebook para poder fazer os patrocínios. Para alcançar novos clientes. Quem é corretor, quem tem empresa sabe disso aí. Mas não uso o Facebook, está lá no Instagram. É uma praga. Aí eu fico pensando, se para nós adultos já é complicado, comparações, não vou nem dizer questões de promiscuidade, mas comparações com outros que estão crescendo. Você imagina para uma criança de 12, 13, 14, 15 anos. Gente, é criança, só tem corpo de adulto, não está psicologicamente preparado, mas existe um bombardeio desse espírito babilônico de já pegar da criança, estimular a vaidade, estimular a sexualidade antes do tempo. Ei, minha menina tem 13 anos de idade, vou falar baixinho para você. Dentro da sala dela, meninas assediando ela porque já são homossexuais com 13 anos. Eu ainda estava conversando com a Karina uns 2 dias atrás. A nossa é porque ela não é estimulada a isso, mas as crianças do mundo estão tudo estimuladas à sexualidade, têm relações sexuais com 10, com 11, com 12 anos de idade. Parece um absurdo para nós, né? Meu Deus, mas tu estás falando isso aqui hoje? Sim, porque é o espírito da Babilônia atuando aí, e corrompendo, e está chegando, melhor dizendo, já chegou no nosso meio. Até porque você tem que lembrar uma coisa. Nós não estamos ganhando almas? Estamos. De onde é que eles estão vindo? De onde tudo isso aqui impera com uma liberdade, com uma força descomunal. Vou lhe dizer uma coisa, não tenho esperança em política, por mais que haverá sim uma luta para deixar equilibrado, e muito bem que estão lá lutando. Não tenho esperança em plano econômico, porque daqui para frente, quanto mais perto estivermos de chegar ao céu, de ir embora, a coisa vai piorar. E vou lhes dizer, depois que a igreja sair da terra, aí vai ficar ruim. O Senhor Jesus disse que no tempo da tribulação, não haverá depois, e nunca houve antes, um tempo como aquele que se não fosse abreviado, ninguém suportaria. Aí você para e pensa, nem o dilúvio foi igual? Jesus disse que nunca houve na terra um tempo como vai haver. Vou abrir um parênteses. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, aqui, antes da gente entrar no tópico 3? Tá lá. Ei, desperta. Ora mais. Luta para não ficar aqui. Tá? Eu não estou preocupado com esses que são pré-milênio, pós-milênio. Tem pregador que eu gosto de ouvir aí, que é uma bênção, mas eles são pré. Eu não quero ficar aqui, eu não quero conhecer o anticristo, eu vou lutar para ir embora. E nós não estamos mais em tempo de desperdiçar tempo. Brincar de culto, brincar de ser igreja, brincar de ser crente. Não, gente. Essa lição, por isso que eu disse para você que Deus vai dar um choque no coração de todo aquele que se abrir para os ensinamentos que virão aí, tá? Para a gente ser crente mesmo, a crente para ir para o céu, não é crente para ser pastor, para ser presbítero, diácono, crente para ser obreiro, crente para se esconder de algum... Não. Crente para não ficar na terra. Crente para dizer, agora eu sou um cidadão do céu, estou despreocupado, a hora que essa coisa piorar eu vou embora. E a hora que eu partir daqui também eu sei quem é que vai me acolher. Tópico 3. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Agora nós vamos falar um pouquinho do nosso posicionamento. Estou resumindo tudo, tá, gente? É um resumo, vai ser um trimestre bem aprofundado, tá? Hoje é apenas uma introdução, mas para que a gente já desperte um pouquinho nisso aí. Rapidinho.
Amém. O tópico 3 vai falar assim, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Um dos agentes, ou agentes no plural, indiretos, para não chamar logo diretos, mas indiretos, vamos tratar assim, desse espírito da Babilônia, está dentro das igrejas. E eu não estou falando dentro de Assembleia de Deus exclusivamente, tá? Não vão dizer que o irmão disse que ali no Cedro tem agente da Babilônia, hein? Não vão dizer isso, tá? Porque eu não estou falando isso. Mas eles estão dentro das igrejas. Quem são? Os falsos mestres, que deturpam a palavra de Deus, que trazem seus ensinos, lembra da aguinha que eu falei? Misturados. Que deixou de ser ensino puro, reto, exclusivamente bíblico, e vão acrescentando suas teorias, vão acrescentando costumes do mundo junto com costumes bíblicos. Eles estão dentro da igreja, e vou lhes dizer, eles têm hoje um privilégio, grande parte desses mestres, desses ensinadores, que você não tem ideia. Eles têm espaço na TV, eles têm espaço nas redes sociais, eles compram canais, eles têm tempo, eles pagam para estar lá. Por quê? Porque o diabo sabe da importância do ensino quando entra na cabeça da pessoa. E eles estão em muitos congressos. Quando eu digo nossos congressos, estou falando nossos congressos de crente. Não estou falando nossos congressos regionais e locais. Mas eles estão por aí, eles estão no nosso meio. Por quê? Porque, gente, quando a igreja era combatente, quando a igreja era atuante e ia para fora, ele não tinha tempo de vir para dentro. Porque num ringue, entre dois lutadores, ou você bate ou você defende. Né? Começa lá a luta naquele se estudando, olhando os passos, já estudou-se previamente muito bem aquele adversário, como é que ele atua, o gingado das pernas e tudo. Aí você diz, meu Deus, mas sim, eu era do meio. Antes de ser crente, eu praticava bastante isso aí. Então se estuda previamente e lá no ringue dá aquela primeira estudada e vum, é para cima. Ou bate ou apanha, é ou não é? Ou ataca ou defende. Quando a igreja ia para fora em massa e estava lá fora atacando, não tinha tempo para se defender, porque era ataque. Aí ele estava lá fora, no território dele. O território dele é lá fora, não é aqui. Por isso que quando eles entravam, facilmente já se manifestavam, já era expulsão. E a pessoa, o ser humano, já ficava livre. Agora, quando a igreja deu uma recuada e passou a ter problemas que não deveriam existir dentro da igreja, e então a liderança passou a ter que cuidar desses problemas, ele foi entrando sorrateiramente. Muitos sentam no culto, dão glória a Deus, perturbam o culto, e é um tumulto, mas não é de Deus, está ali no meio. E entraram. E aí qual é o posicionamento da igreja? Primeiro, a igreja não foi chamada para ser neutra. Neutralidade não existe nessa guerra. Ou você é, ou você não é. Aqui, a igreja de Cristo, ela é o que o povo costuma dizer aí fora. Ou é 8 ou é 80, filho. Não é 40. Não tem meio termo na igreja. Ou é de Deus, ou é dele. Você quer ver? Jesus disse assim, em Lucas 11, 23. Aquele que não é por mim, é contra mim. Se comigo não ajunta, espalha. E é isso que as pessoas estão esquecendo nos dias de hoje. Parece que as pessoas nos dias de hoje dizem, não, eu sou crente, irmão, mas não tem nada com esse negócio. Ou é, ou não é. Não existe denorex, que parece, mas não é. Na igreja, não. Então, a neutralidade não cabe para um crente, até porque ela pede o quê? Um posicionamento. A partir do momento que você se posiciona sobre alguma coisa, e a arte da comunicação, ela vai dizer que posicionamento é isso, você se comunica, você se posiciona. Logo, você não é mais neutro sobre nenhum assunto. Você pode ser omisso, mas neutro não é. Então, a igreja não foi chamada para ser neutra, a igreja ela tem que ser atuante, se posicionar. Existe um ambiente que é inteiramente nosso para nós nos posicionarmos. Aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, dentro de um templo que foi separado para pregar a palavra de Deus. Existe lei que nos protege aqui.
Talvez lá fora, se eu chegar num shopping hoje aí, vamos falar de um shopping, um local, e eu querer pregar a palavra de Deus, eles podem ter o direito de dizer, para, aqui não. Que tu não pode falar isso. Nós não concordamos, beleza. Mas dentro da igreja não. Eu costumo dizer que quem não quer ouvir a verdade bíblica, não estou falando desabafos. Não estou falando lavagem de roupa, né? Como a gente costuma dizer que tem que ser em bastidores. Mas quem não quer ouvir verdade bíblica, não venha para uma igreja evangélica, porque aqui é lugar para isso. Não venha querer dizer dentro da igreja, aqui não pode pregar isso. Não, para lá. Se for Bíblia, deve ser pregado. Aqui é o lugar para isso, né? Então, o agente de Deus para combater esse espírito da Babilônia, em espírito, é o Espírito Santo com a noiva de Cristo. A igreja combatente. A igreja não pode ficar mais neutra, fazendo de conta que esses assuntos não nos pertencem. Por quê? Porque estão no nosso meio. Vou falar baixinho para você. O número de homossexuais adolescentes no meio evangélico é absurdo. O número de divórcio entre crentes evangélicos é assustador. Só um pouquinho, irmão. Por quê? Porque está deixando de ser pregado que adultério é pecado e que Deus ama o ser humano, mas não aceita tudo que é prática dele. E a Bíblia vai dizer em Romanos que Deus não aceita o homossexualismo. Mas ele é homossexual, bota para dentro, nós vamos ensinar, nós vamos cuidar da alma, nós vamos amar, e o Senhor Jesus vai transformar. Agora, fazer de conta que isso é normal não é bíblico. A igreja precisa combater. E aí, dentro da igreja, lembre-se, estou resumindo tudo, existem os agentes, com finalidade. Você quer ver? Efésios 4, de 11 a 14. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha agora, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só isso aqui, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, agentes do espírito da Babilônia. Ou seja, o que Deus deu para a igreja são pessoas capacitadas para o amadurecimento, para evitar que uma hora é crente, outra hora já aceita. Por quê? Porque vocês já viram que está mudando tudo? Vem uns, já lhe passa, mano. Vem uns e diz que isso pode, e lá vai o povo. Vem outros e dizem, isso não pode, lá retrai o povo. Em suma, o que interessa para nós? O que a Bíblia diz? O que é, o que não é, o que agrada ou o que não agrada a Deus, porque está na Bíblia. Eu sempre costumo dizer e ensino lá em casa, livros são ótimos, são excelentes, Deus não se responsabiliza por eles, Deus se responsabiliza pela Bíblia. Se estiverem de acordo com a Bíblia, bênção, maravilha, mas nós temos que ter primeiro conhecimento bíblico. Tem muita gente que se enfia em livros antes de conhecer a Bíblia, a cabeça fica toda confusa. Primeiro a Bíblia e os livros vão acompanhando para a nossa edificação. Mas esses agentes diretos de Deus dentro da igreja, Deus deu com essa finalidade. Por quê? Porque aí fora é um perigo. Então a igreja, gente, ela precisa parar de perder tempo com certas picuinhas. Pastor, nós queremos o nosso culto. Nada contra. Pastor, e o nosso congresso? Gente, isso mesmo importa? Diante de um mundo que está sendo arrastado para o inferno, são essas coisas mesmo que nos importam? Pastor, eu quero o meu espaço. Pastor, eu quero não sei o quê. Gente, isso é coisinha pequena, gente. Que a gente já tem que ter maturidade. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, ei, nós temos que chegar à maturidade para parar com isso, porque a guerra é séria.
Existem tantas coisinhas hoje para o pastor cuidar. Tem que ir lá resolver problema de casamento. Eu visitei muito com o pastor Célio Zeferino, na época que ele estava ali em Itapema, casais, recém-casados e outros, e às vezes eu voltava com ele no carro e disse, meu Senhor do céu, tem que tomar tempo para resolver isso? Porque ele me ofendeu, porque ele me chamou de gorda. Ah, sim, eu vi casos desse, e eu pensei, e tem que tomar o tempo de um pastor que podia estar evangelizando para resolver esse tipo de problema, sendo crente. Aí eu fico pensando, Jesus amado, não pode, a igreja não pode perder tempo com isso, que a coisa é séria. Outra coisa, os cultos nossos, evangélicos, não estou falando do Cedro, vou falar de novo, para depois vocês vão dizer, ó, tá vendo, pastor? Ó, ele falou de ti, ó. Falou, não, estou falando geral. Os nossos cultos não são espetáculos, não é para entretenimento, não é para animar uma plateia para ela voltar no outro. Não, nosso culto não dá para brincar, porque no dia seguinte talvez aquela alma não esteja mais aqui. Eu me lembro muito bem que o falecido Reinhard Bonk, um alemão, evangelista, ele conta em um de seus testemunhos que certo dia ele estava na Alemanha, sua terra natal, pregando, e ele pregou, enfim, tal. E quando chegou no final do culto, ele estava na porta e conversou com um, aí veio uma das moças e, ai, que culto bom, e ela começou a chorar, e ele perguntou, e você já tem a Cristo? Ela assim, eu queria, mas eu não posso. Por quê? Porque o meu marido odeia. Meu namorado, ela falou, meu namorado não quer, não, mas e foi embora, sem Cristo. No dia seguinte, ele conta que ele estava tomando café, entrou uma moça, porque ela era conhecida, e entrou uma irmã, e disse, lembra aquela moça assim? Sim, lembro, estava ontem, morreu. O que eu quero dizer com isso? Que igreja não é lugar para cenário, para ensaio, a igreja aqui é sério, os cultos são sérios, eu entendo muitas vezes que existe, né? Tem que ter participação de departamentos, tem que ter isso, mas eu vejo assim, ó, largar a igreja, me desculpem, não me levem a mal, tá? Mas eu vi muito lá em Itapema, largar a igreja, um culto de domingo para adolescentes governarem o culto, administrarem, pregarem. Me desculpem, gente, mas é o dia que mais tem igreja, mais pessoas não crentes na igreja. Não é dia de brincadeira, não é dia de teste, não é dia de experimentar. Por quê? Porque almas que estão aqui podem não ter outro dia para voltar. É dia de ganhar, é dia da igreja vir para guerrear, é dia de jejuar, é dia de orar e dizer, não, hoje nós vamos ganhar, hoje nós vamos vencer essa batalha, hoje as almas que entrarem, elas vão aceitar Cristo, mas vão aceitar de verdade, não vão aí ficar rindo aqui, não, é dia de trabalhar, a igreja está aí para isso. Outro, é urgente que os que têm chamada de Deus levem isso a sério. É urgente. Nós estivemos no mês de maio ministrando no Ebol, lá em Concórdia, e a gente estava conversando sobre isso com eles. Ei, alguém foi obrigado a ser obreiro? Alguém chegou na sua casa e disse assim, ó, ou tu vem, ou eu te mato, ou tu vai para o inferno. Não. Quiseram tudo de boa vontade, né? Mas todo mundo acha que ser obreiro é só pregar. Todo mundo acha que para ser obreiro, ser útil na obra de Deus, é só assumir um púlpito e tem gente que foi chamado para isso. E infelizmente, muitos que foram chamados para isso não têm as oportunidades que deveriam, que tem um monte de gente para dar oportunidade. Que não tem essa chamada. Paulo vai dizer, são todos mestres. Só que os mestres estão perdendo seu espaço porque hoje as pessoas estão entendendo, a maioria de nós obreiros, que o único espaço que ele tem para exercer o ministério é aqui, ó. E aí cria-se um problema. E a grande maioria foi separado porque tinha que ter número. Vamos falar bem a verdade. Tem muita gente que não tem chamado para ser pastor, nem para ser presbítero. Diácono, ninguém quer ser diácono. Ninguém quer ir tirar o matinho da brita da igreja, ninguém quer vir voluntariamente lavar a igreja, ninguém quer vir arrumar um banco de igreja. Eu sei porque eu fui diácono e eu amava fazer isso, e gostava, e era auxiliar. O que eu quero resumir com isso tudo? A igreja ela tem que ser uma igreja atuante, poderosa, que não brinca em serviço. Culto não é para vir passear. Nós estamos em guerra contra as hostes do mal.
contra esse espírito de Babilônia que está aí. E às vezes as pessoas entram aqui e veem espetáculo. Estou falando aqui dentro do templo, gente, não estou falando do cedro, repito novamente. E vem um espetáculo de gente contando piada, fazendo o povo rir. Você descontrair é uma coisa. Agora a gente vê pastores aí, eu estou me referindo a coisas que estão aí fora, tá? Que parece que para ele pregar ele tem que ficar contando piada. Gente, não dá. A vida é séria. E o nosso compromisso como obreiro tem que ser levado a sério, urgente. Eu até postei uma mensagem ontem ali no grupo dos obreiros que é uma verdade. Talvez você não pregue, mas você ora. Leva isso a sério. Ore mais, ore com afinco. Fique por dentro do que está acontecendo aí fora e ore contra. Peça para Deus dar graça para as pessoas pregar. Você não sabe quão difícil é pregar. Você não sabe a retaliação que existe. E a gente precisa ser coberto. Paulo disse aí, ora por mim. Igreja, ore por mim para que eu consiga pregar livremente a mensagem de Deus. Aí você pensa, pô, mas não é de Deus? É, filho, mas existem espíritos aí ó, que trabalham contra. E vou lhe dizer, falei para a Karina ontem, há anos, e ontem eu estava conversando com o pastor Célio, meu amigo, já encerrando. E eu já estava dizendo para ele assim, ó, quando eu me converti, eu tinha ideia que ia ser muito difícil pregar lá fora. Eu tinha ideia. Não ia ser fácil chegar num bar, boate nem pensar. Lá fora ia ser muito difícil pregar a palavra. Eu tinha essa ideia. Mas eu nunca pensei que eu viveria em dias que ficaria tão difícil de pregar a Bíblia dentro da igreja. Para crente. Porque se você prega uma coisa que teoricamente ofendeu a pessoa que está na prática daquilo, ela vai fazer queixa sua. Ela vai tentar te boicotar. Eu nunca pensei que nós íamos chegar em dias, pastor, que fosse tão difícil conviver com pessoas que estudam a Bíblia, que pregam a Bíblia, mas que não querem a Bíblia, na verdade. O que é isso? O espírito da Babilônia que entrou e contaminou. Então, meus irmãos, encerrando, passando ao nosso pastor, são 10h03, que nós peçamos a Deus, como o nosso pastor diz, prazer de orar, prazer de vir para a casa de Deus, e que o Senhor encontre em nós a liberdade de nos despertar e que nos use mesmo como agentes dele contra tudo isso que está enganando as pessoas e quer enganar a igreja. Amém, meus irmãos? Com a direção do nosso pastor. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Quantos podem agradecer a Deus por esse ensino? Fiquei maravilhado de ouvir isso. Isso me ajuda. Terça-feira eu fui para casa e eu tive um pensamento que quase que está dentro do pensamento do presbítero Tânia. A gente ora, a gente jejua, a gente prepara uma mensagem e chega no púlpito, a gente começa a pregar, dá uma coisa tão ruim, dá vontade de ir embora. Porque tem uns 10, 15 na igreja e fica assim. A gente sente que eles estão loucos para dizer, fecha a boca, rapaz. Fala outra coisa. Eu estava um dia pregando na areia, que eu fiquei tão ruim, que eu parei de pregar. Pedi para a igreja ficar de pé, fiz uma oração, e eu disse, irmão, eu estou sentindo uma retaliação tão forte aqui, mas não é do demônio, não. É de crente sentado no banco contra mim. Meu Deus. Deu um rebuliço na igreja. Deus usou uma irmã lá que deu uma rodada e ela fez um passeio, ela não falou nada, que achei interessante aquilo. Ela fez um redor na igreja, falou e foi aquela coisa embora da igreja. Que idade você tem, Tânia? Quanto tempo você é crente? Olha aí, ó, maduro naquilo que ensina. Muito maduro. Tem uma visão correta do ensino, o que é ensinar uma coisa, e dentro do assunto, né? Muito bem abordado, e eu fiquei feliz de ouvi-lo.
que satisfeito. Irmão, eu disse para o Jaimir, terça-feira passada, dirigir uma igreja hoje é muito diferente de vir. Eu estou dirigindo igreja desde 23 anos. Eu lutei muito para não ser obreiro, porque sou filho de obreiro, papai era pastor. Papai não era pastor na hierarquia, né? Ele era um presbítero. Mas dirigia a igreja prosperava, que era um homem que tinha uma visão de Deus. Eu disse, Deus, eu quero ser músico. Eu fui para Joinville para ser músico. E logo que cheguei em Joinville, já entrei num coral. E não entrei num coral assim. Entrei num coral que a mulher, ela tinha uma faculdade de música. E o primeiro dia que eu entrei na música, ela disse, chega mais perto de mim. Eu quero te ouvir. Aí eu cantei, ela disse, a voz é firme, mas a técnica está com a rachada. Vai levar um ano para aprender. Eu disse, Jesus, eu pensei que a música era boa. Me deu algum raspa. Cantei 5 anos em coral. A intenção era, tá bom demais. Quando Deus me chamou para a obra, eu fiquei ruim. Mas eu nunca criei expectativa no ministério. Nunca. Quando eu fui levado a diácono, eu não quis. Eu disse para o irmão que estava dirigindo, dá para outro, eu não quero. Por que tu não quer? Senão eu não tenho espírito de diácono, mano. Eu trabalho fora, fiz curso de Senai, eu tinha um emprego bom. Eu não sou diácono. Aí ele disse, não, mas tem 2 tipos de diácono. Qual é que é? Aquele que é o local, e aquele que arruma o ministério. Tu tem um ministério? Eu digo, ai. Ele me levou, mas aqui dentro não tinha aquilo. Fui a presbítero. Quando eu fui evangelista, eu estava tão bom de presbítero, dirigindo igreja, porque eu comecei a dirigir igreja quando era diácono. Nunca pedi também, nunca criei expectativa. Eu achei interessante que quando eu fui evangelista, o elemento chegou assim, preenche, tá? Aí aquela coisa assim, eu cheguei para o secretário, o que é isso aqui? Isso aí é a ficha, para quê? Para ser evangelista. Eu estava tão longe disso, e hoje é uma brigaceira que é uma coisa. Já se cria dentro do sistema da igreja uma ideia de que se ele vai para auxiliar, daqui a pouco ele vai ser diácono. Aí ele vai ser, mesmo que não tenha um chamado. Alcebiades Vasconcelos, um grande líder da convenção, ele estava ministrando na convenção. E ele disse assim, no mundo tereis aflição. Mas ele inverteu o versículo. No mundo tereis presbítero. Ele estava tão chateado, porque havia um problema ali de presbitério. Então, meu irmão, o reino de Deus, ele é simples, mas ele é sério e objetivo. Tá? E eu nem sei por que com essa idade eu estou na igreja, nem sei explicar isso. Já tentei sair um monte e veio, não teve jeito. Mas eu faço a obra de Deus com prazer. Nunca cheguei na igreja para dizer que eu sou pastor, nem oro, não. Eu faço isso com a coisa para o reino. Se não for para engrandecer o nome do Senhor, eu vou fazer outra coisa. Amém? Vamos ficar de pé. Que na verdade, irmão, há 2 renos. E esse reino tem que atuar. Por que a igreja está assim? Porque ela deixou de atuar. Quando um reino não atua, o outro avança. O irmão questionou, então ele falou uma coisa séria. Não tem campo neutro. Não tem. Quando a igreja avançou, ela prosperou. Quando ela recuou, o outro avançou. Porque o diabo, irmão, eu achei interessante, eu estou em Joinville Camboriú desde 2002. Teve alguns pregadores de Gideão que assopravam, botavam o pé embaixo. Amassa a cabeça do diabo. Eu digo, bicho tolo. O diabo vai dar a cabeça para te amassar? Quem é o diabo? Pergunte.
O diabo é o Lucifer, anjo de luz, que conhece o céu 1000 vezes melhor do que você. Quem é o diabo? Conheceu a terra mineral, que nem Adão conheceu. Adão já conheceu a terra vegetal. Ele é um elemento inteligentíssimo, muito inteligente. Ele tem uma estratégia que para frente, atual, ele sabe, ele lida com todo o sistema. Ele conhece Deus melhor do que você. Qual é o grande jogo dele? Começou com Babel, Nimrod, né? Construir a grande torre para liderar o mundo. O grande desejo do inimigo é liderar o mundo. É ser o dono do mundo. Eu sei que não há poder absoluto. Todo reino não é absoluto, só de Deus. Mas assim, ó, todo poder ele não é absoluto. Ele vai se acabar. Deus vai vencer. Só que eu nunca vi um reino para ter tanta contrariedade como o reino de Deus. É muita contrariedade. Mas estamos aqui para dar glória a Deus, né? Você está animado com essa escola? Isso aqui devia ter 500 alunos. Veja que isso aqui já é o espírito de Babilônia que entrou. Não querer o ensino. É? Vamos agradecer a Deus? Vamos encerrar nossa escola? À noite nós temos um encerramento dos casais, nem vou dizer a viva, né? Vou dizer dos casais. E vamos estar aqui no culto de adoração a Deus. Amém? Que louvamos Deus pelo ensino tão precioso que ouvimos. Tão claro, tão esclarecedor. É a tua palavra. Deus, nós estamos neste mundo. Ainda estamos aqui. Com a tendência das coisas ficarem piores. Dá-nos a luz, porque caminhar com Jesus é caminhar na luz. Caminhar com Jesus é caminhar em perfeita comunhão com o céu. Caminhar com Jesus é ter a certeza que não vamos ser corrompidos. Caminhar com Jesus é ter uma luz na mente, no espírito, na alma, que com certeza que não seremos corrompidos. Mas venceremos as lutas para chegar no céu. Abençoa cada um de nós. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem? Se Deus é por nós? Amém. Deus que abençoe. Pastor, tu esqueceu das classes? Não. Hoje eu fiz diferente.